Muito bem-vindo ao nosso podcast Conectados. É isso aí, estamos agora juntamente com você em mais um episódio, 12º episódio do nosso podcast Conectados. E nós já estávamos com saudade, né? É verdade. Nós estávamos com saudade de estar aqui para abençoar a sua vida através de uma palavra. E eu tenho certeza que nessa noite não será diferente. E eu tenho certeza que a palavra vai entrar sobre a sua vida, entrar sobre o seu coração. E então, compartilhe esse podcast com todos os vossos amigos, parentes. Compartilhe, clica aí no sininho para você estar recebendo todos os nossos episódios. É isso aí. E hoje nós queremos compartilhar com você uma palavra sobre milagre. Quem não precisa de milagre? Verdade. Quem não precisa de um milagre, de uma intervenção de Deus, de uma resposta de Deus, né? Então, já se conecte com a gente aqui para que você possa pegar no teu coração esses princípios que nós queremos liberar sobre a sua vida. Nós queremos ler a base, ou o texto base, está lá em João capítulo 2, uma história muito conhecida, né? Onde Jesus transforma a água em vinho, onde estava acontecendo uma festa, um casamento em Caná da Galileia, e esse casamento estava indo tudo muito bem. Só que de repente o vinho, aquilo que estava motivando a festa, né, o vinho, ele acaba. E aí então Jesus é chamado pela sua mãe para que ele pudesse realizar esse milagre. E nós queremos compartilhar com você alguns princípios da palavra a respeito disso. Como ver um milagre e esperar um milagre. E nós já queremos declarar que o milagre vai ser maior, muito maior do que você está esperando. Porque foi isso que aconteceu, né? Exatamente. Quando o pastor estava falando sobre milagre, eu falo assim que muitas vezes a gente espera em algo e Deus está falando assim, eu tenho mais. Né? Muitas vezes quando a gente está precisando de um milagre, de uma intervenção do céu sobre as nossas vidas, o Senhor está olhando para nós e dizendo, eu tenho muito mais do que você está aí esperando. Mas um princípio dentro desse contexto que nós queremos deixar aqui, como viver o maior milagre que muitas vezes vai além do que a gente está esperando. Sabe qual é a primeira chave que nós queremos liberar aqui nesse podcast? É que Jesus precisa ser o convidado principal, ele precisa ser convidado para a festa. Sim. Ele precisa estar no lugar correto da nossa vida. Ele precisa estar presente no ambiente. Como você mesmo disse sobre esse contexto, nos primeiros versículos do capítulo 2, está dizendo assim que Jesus e os seus discípulos foram convidados. Sim. Jesus não chegou lá sem ser convidado. Ele foi convidado para o casamento. Ele foi desejado. Exatamente. É interessante porque em outros momentos, a Bíblia vai dizer que Jesus não fez muitos milagres na sua terra. Na verdade, a gente olhando para isso, a gente vai entender que existe um ambiente que gera um milagre, né? E um ambiente de honra, um ambiente de fé, um ambiente onde ele é esperado, né? E a gente pode entender que esse casamento aqui, como nós falamos, tinha tudo para dar errado. Essa festa aqui podia ter terminado, né? Só que na verdade o que poderia ser um fracasso através da presença de Jesus, através de Jesus ser honrado, convidado, como você bem disse, né? É aquilo que poderia ter um fim trágico, se transforma, né, em um poderoso milagre, um milagre que não só quem estava ali na festa, mas muitas pessoas foram alcançadas com este milagre. Sim. E aqui conta o primeiro milagre de Jesus, que foi a transformação da água no vinho. E como é importante, né? Quando a gente olha para esse contexto, a gente pode ver que... E se Jesus não estivesse naquele lugar?
qual seria o fim daquele casamento? De vergonha, né? De frustração, de exposição, de algo que era para começar feliz, que um casamento se começa com muita expectativa, né? De um futuro. Então, o primeiro passo que nós queremos deixar aqui, uma chave que tem que virar dentro da nossa mente, é que Jesus tem que estar no lugar certo. E ele precisa ser convidado para isso. Porque enquanto tiver no caos, porque é o de repente. Sim. Talvez na sua vida tá tudo bom, tá tudo indo bem, tá tudo tranquilo, mas o de repente vem o vendaval. E se Jesus não estiver lá na hora certa e no momento certo, vai ser fracasso. Vai ser fracasso. Vai ser frustração. Jesus não pode ser uma alternativa. Ele precisa ser a nossa prioridade. Sabe, Jesus não é uma alternativa que nós só buscamos quando as coisas não vão bem. Ele não é o nosso band-aid, né? Na verdade, não está errado você buscar quando as coisas não estão bem. A gente precisa buscar em todo o tempo. Mas a gente precisa entender que não é só no tempo, né, onde as coisas não estão acontecendo que a gente precisa buscar Ele. Não. Interessante que Jesus estava na festa. Ele estava em um ambiente de alegria. Ele foi convidado. Não foi convidado quando a festa estava fadada ao fracasso. Agora acabou o vinho. Cadê não, Jesus? Jesus já estava lá quando estava tendo a festa. Uau. Então é interessante isso, sabe? Faça de Jesus a sua prioridade e não uma alternativa. Porque quando a gente faz de Jesus a presença dele na nossa vida, quando a gente coloca ele no lugar devido, como prioridade na nossa vida, seja no momento bom, seja no momento ruim, nós vamos ter a garantia de que se estamos passando por luta, ele vai estar ali com a gente. Mas se estamos passando em um tempo bom, nós vamos ter no nosso coração a gratidão, porque Ele está ali com a gente. É a presença de Jesus na nossa vida, no nosso contexto, na nossa realidade, que tem poder de transformar, mas também que tem poder de trazer no nosso coração a alegria da presença dEle, a satisfação, o contentamento, né? E a gratidão. Sim. Então, faça de Jesus a tua prioridade e não uma alternativa. Sim. E algo muito interessante que nós aprendemos também nesse contexto, lá no verso 3 diz assim, ó: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. A mãe de Jesus, né, nos traz algo poderoso aqui. A segunda chave que nós queremos deixar aqui para você ter um milagre maior do que você espera: não fale dos seus problemas com quem não pode resolver. Isso é forte, hein? É forte, Brasil. Pega essa. Isso aí é poderoso, hein? A gente não pode sair falando com quem não tem uma solução, com quem não tem nada para nos oferecer. Isso é um perigo. Eu fico imaginando, pastor Maria ali, vendo tudo isso acontecer. Você pensou se fosse outra pessoa? Muitas vezes a gente tem que se colocar no lugar da história, né? Pensou se fosse uma pessoa fofoqueira? Sim. Fala assim, nossa, você viu, acabou o vinho. Nossa, que fracasso. Aquilo que estava ruim ia ficar pior. Exatamente. Mas Maria não agiu assim. Maria, ela procurou a pessoa certa. Maria, ela sabia quem podia trazer um milagre na vida dela. Maria nos ensina a não criar situações que vai nos levar a ruínas, que vai nos levar em situações que tá ruim, pode piorar, como você mesmo disse. Mas Maria procurou a pessoa correta. Ela procurou quem podia resolver, né? Exatamente. Não adianta a gente procurar quem não vai resolver. Porque muitas vezes, se a gente procura pessoas erradas, aquilo que tá ruim piora. Um conselho errado na vida de quem tá desesperado, tá preocupado, pode ser o fim do poço. Pode ser o atestado de falência.
se a gente não... Isso é muito sério. Sabe, você que está nos ouvindo aí, tome cuidado com quem você está compartilhando os seus problemas. Sabe, tome cuidado para quem você está abrindo o teu coração. Porque existem 2 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que vão te dar conselhos, que vai te tirar dessa situação, que são, né, a gente usa até o termo assim, são parteiros espirituais, que vai gerar uma fé, que vai gerar uma esperança. Mas também tem pessoas que vão ser usados para enterrar você e aquilo que você está passando. Nós falamos que são coveiros espirituais. Muitas vezes você vai tão empolgado, né? Fala, nossa, eu tenho um sonho, né? Deus me deu uma palavra. E aí vem a pessoa e fala assim, mas você não combina com esse sonho. Ou você não é capaz, ou você não está pronto, né? Por isso que a gente tem que contar todas as nossas frustrações, as nossas tristezas nos pés de Jesus. Sim. Aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que um dia nós pensamos, nós imaginamos. E não só isso, né? Porque a gente está falando aqui de uma situação ruim que aconteceu. Mas a gente também aprende que tem coisas que você está construindo que não é para todo mundo que você pode compartilhar. Quando a gente pega lá na Bíblia, né, no Velho Testamento, a história de José, ele recebe um sonho, recebe uma visão do Senhor e ele vai e conta para quem? Para a família que ama. Conta para os irmãos. E aquilo Sim. que era para ser bênção na vida dele, né? Ele achou que os irmãos iriam se empolgar, pelo contrário. Os irmãos colocaram José, né, em uma situação, colocaram ele num poço, venderam ele depois para o Egito, queriam matar ele. Então, quase teve morte. A gente precisa, sabe o quê? Sim. Aprender a construir algumas coisas no secreto. No silêncio. Porque quando você constrói no secreto, o inimigo não sabe aonde atacar. Sabe, é um princípio que às vezes a gente não leva em conta. Por quê? Porque a gente quer ver as coisas acontecer. E no querer ver as coisas acontecer, a gente acaba compartilhando isso com pessoas que nós muitas vezes achamos que vai se alegrar com a gente. Mas na verdade, né, às vezes tem um ar de inveja, tem uma situação aqui, uma situação ali. Então, aprenda isso, guarde isso no teu coração. Existem algumas coisas que você precisa construir no secreto. Por quê? Porque o inimigo não vai saber onde atacar. Sabe, você não será exposta, né, no seu projeto, no seu sonho, naquilo que Deus colocou no teu coração, né? Então, aprenda isso. Comece a identificar em Deus, a ter essa sensibilidade. Quem é que eu posso abrir meu coração? Com quem que eu posso compartilhar? Com quem que eu posso me alegrar? Os projetos que Deus tem colocado no meu coração. Por isso que a Bíblia diz, né? Vá pro seu quarto. Sim. Fecha a porta e vai estar com Ele. Então o Senhor está dizendo, qual é a motivação? Exatamente. Qual é a motivação, muitas vezes, que a gente está gritando para as pessoas erradas ao que Deus te deu no secreto? Isso é muito sério, porque muitas das vezes a gente deixa as nossas frustrações, as nossas emoções tomarem conta. Porque todo ser humano quer ser visto. Isso é do ser humano, é o ego. Sim. Todo ser humano tem ego, viu, gente? Então, quanto o porquê. Sempre que eu vou compartilhar algo com alguém, eu tenho que perguntar o porquê que eu vou compartilhar isso. O porquê que muitas vezes a gente traz tempestade para a nossa vida. Porque Deus nos deu algo precioso, mas é só você e Ele. E o porquê você está compartilhando com as pessoas que não vai poder te ajudar. Sim. Então a gente precisa identificar se é o meu ego que está querendo muito bem. Parabéns, né? Ou eu falo assim que esperar em Deus nunca é perder tempo. Esperar em Deus nunca é perder tempo. Por isso que quando a Bíblia vai nos dizer assim, que Maria disse, né? Acabou o vinho.
não tem mais vinho na festa. E aí Jesus disse para ela: o que eu tenho com isso? Ele disse, né, o que eu tenho com isso? A minha hora ainda não chegou, né? Na verdade, a gente aprende que o milagre tem um momento certo. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Maria, ela foi tão ousada. Ela foi tão ousada na sua fé que ela chega a antecipar o ministério de Jesus aqui na terra. Sim. Eu acho incrível isso, porque Jesus disse assim, mulher, ainda não chegou a hora. Por que você estava me pedindo isso? Né? Ainda não é hora de eu me revelar. Me manifestar, né? Manifestar, né? Então, Maria, ela é tão ousada. Eu acho incrível isso, porque eu tenho comigo que Deus gosta de gente ousada. Por isso que eu sou ousada, né? Eu tenho comigo que tem coisas que a nossa fé em ousadia adianta ou faz um milagre acontecer. Sim. Foi o que aconteceu aqui. Maria, ela chega em Jesus e fala assim, olha, não tem mais vinho. Dizendo para Jesus o quê? Faça alguma coisa. Então Jesus responde para ela assim, mulher, o que tenho eu em comum contigo? Na verdade, Jesus não foi mal educado aqui. Sim. Né? Jesus só estava querendo dizer para ela assim, olha, ainda não é hora. Só que mesmo assim, depois você vai ler o texto, você vai ver que Jesus só disse isso. E Maria em seguida disse o quê? Faça tudo o que ele mandar. Uau. Porque o milagre estava relacionado não só ao ambiente de fé que Maria gerou, mas também estava relacionado a um posicionamento de obediência que precisava acontecer. Então é interessante, porque, como você disse, né? O milagre tem a hora certa. Esperar em Deus não é perder tempo, mas não é fácil. Lógico que não é. Pessoal, alguém como eu aqui, agitada. Não é fácil a gente aprender a esperar. Não é fácil. Sabe, imagina a situação ali. Todo mundo preocupado porque não tinha mais vinho. Aquela festa estava indo para o final, porque o vinho representava a alegria daquela festa. Sim. Mas Maria, com a sua fé ousada, ela muda o cenário e acelera algo. Acelera algo. Na vida de Jesus, isso é muito incrível. E o que nós aprendemos aqui também, né, pastor, a gente precisa preparar o ambiente. Como você disse, né? Maria disse, faça tudo o que ele mandar. A obediência, né? Ela gerou isso. Ela gerou esse ambiente de ousadia, de fé, de trazer algo que não era o bom momento, mas ela destravou o céu. Quando eu fico meditando nessa passagem, eu fico, meu Deus, essa mulher moveu o céu. Sim. A agenda do céu, ela mudou a agenda do céu. Como diz igreja, pega essa. Né? Ela mudou a agenda do céu. E eu fico pensando, se Maria mudou a agenda do céu e fez Jesus se manifestar antes do que era para ser feito, do que o céu já tinha programado, ou por que eu e você, num momento que a gente está esperando algum milagre, a gente não pode acelerar algo então? Tem momento assim, gente, que quando Deus está tão em silêncio, eu vou para esse versículo aqui, viu? Falo, não, se Maria conseguiu, eu também posso. Senhor, se manifesta. Eu quero ver milagre. Essa situação não vai ter vergonha, essa situação não vai expor ninguém. Sim. Mas o Senhor vai fazer, porque nós confiamos. Sim. Interessante porque Ele sabe a hora certa, né? E muitas vezes o esperar de Deus, Ele traz para nossa vida alguns desconfortos, né? Porque na verdade ninguém gosta de esperar. Não é verdade? A gente vive um tempo ansioso e um tempo onde todo mundo quer tudo para já, para agora, né? Mas quando a gente entende
e confia em Deus, a gente sabe que não é porque Ele não fez agora que Ele não vai fazer. Por isso a gente tem que controlar o nosso coração, respirar e confiar. Sim. Confiar. Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Sabe, o teu tempo, o teu momento, o nosso tempo aqui é limitado. Sim. Nós vivemos um tempo cronológico, né? No Cronos. Deus não vive no nosso tempo. Então, não coloque Deus, né, na parede quando não acontecer. Sim. Não, só faça o que Ele mandar. Não culpe, sabe? Apenas confie. Sim. Porque Ele sabe o momento. Ele sabe a hora, né? Não é porque Ele não fez que não vai acontecer. Não é porque Ele não fez que não está na agenda dele. Apenas confie. A Bíblia diz assim, olha, lance sobre Ele toda a sua ansiedade. E muitas vezes a gente vai ter que fazer isso. A Bíblia vai dizer lá, se eu não me engano, em Filipenses, né? Que diz assim, olha, apresente as suas orações diante do Senhor, com súplicas e ações de graças, né? Coloque sobre Ele toda a ansiedade, porque a paz do Senhor, a paz de Deus, vai tomar conta do nosso coração, do nosso entendimento, né? Então, existe uma paz para o nosso coração, que está liberada para você, está liberada para nós. Existe um lugar onde Deus quer que a gente esteja, um lugar de confiança, um lugar onde a gente vai conseguir aprender a esperar, onde a gente vai conseguir exercer a nossa confiança em Deus, apesar de talvez não ter acontecido no meu tempo. E através disso, né, pastor, a gente gera no meio do esperar uma obediência. Sim. Porque quem confia, quem espera, obedece. Não tem como a gente entender o obedecer se a gente não entender o esperar. Porque quando a gente espera, a gente move na obediência. Então a gente não está aprendendo a esperar, a gente não vai gerar a obediência. Sim. Porque a gente só obedece, mesmo que não faça sentido, mas obedeça. Por isso que eu vejo Maria dizendo, faça tudo o que Ele mandar. Então Jesus está dizendo, faça tudo. A palavra que nós temos hoje é faça tudo o que Ele mandar, mesmo que não faça sentido. Esteja debaixo do propósito de Deus. Sim. E uma obediência completa, né? Porque muitas vezes a gente assim quer obedecer aquilo que nos convém. E a Bíblia não é um livro de conveniência, né? Pelo contrário, o que o Senhor nos propõe é algo, né? Como diz a palavra, né? Eis que coloco sobre vós 2 caminhos, o caminho da vida, o caminho da morte. E Ele diz, né? Obedeça, aceite, siga o caminho da vida. E a Bíblia também diz em outro momento, né? Se ouvirdes e obedecerdes a minha palavra, comereis o melhor dessa terra. Então, em vários momentos, a gente vai ter na palavra essa oportunidade. Sabe por quê? Eu vejo que a obediência é uma oportunidade que Deus nos dá para fazer algumas coisas na nossa vida, que já está liberada, mas que vai depender de nós, de um posicionamento nosso, né, para que a gente possa ter acesso. Eu falo que a obediência é o acesso que nós temos para viver coisas da parte de Deus que já foi liberado para a nossa vida. Glória a Deus. Né? Então é interessante isso. Uma obediência por completo não é uma obediência por conveniência, né? Porque se eu quiser obedecer só o que me faz bem, se eu quiser obedecer só o que me convém, não é uma obediência completa. Como o texto diz, Maria disse, faça tudo o que Ele mandar. Se você parar e analisar aqui, se a gente parar e analisar, você vai ver que o milagre, ele estava relacionado com uma obediência completa e não uma meia obediência. Faça tudo o que Ele mandar. E aqui a gente aprende isso,
né? Que existem coisas que Deus vai fazer na nossa vida que está relacionado com uma plenitude na nossa disposição de obedecer e de nos posicionar. Sim. Uau. Então não questione. Não questione. Os métodos e meios de Jesus, né? A gente tem que parar de questionar os métodos, porque ele não precisou nem de uva. Não. Né? Milagre é assim. A gente não explica, a gente tem que viver ele. Jesus não mandou, vai lá, pega a uva. Não. Milagre é quando a gente está obedecendo, quando a gente está entendendo o que Deus está fazendo. Como você disse, a gente tem que confiar. E assim a gente consegue obedecer, mesmo não fazer sentido. Que sentido fazer pegar água? Sim. Para transformar em vinho, cadê a uva, gente? Interessante que a gente vê o posicionamento aqui de Maria, né? Sim. E a gente aprende nessa história que o milagre acontece de uma forma e há uma aceleração aqui em um processo. Como você disse, né? Não tinha uva. Se a gente pegar como que a uva é produzida, você precisa lá colher a uva, você precisa colocar lá, tem todo um processo. O vinho precisa passar por um tempo de fermentação. E o texto vai dizer o quê? Que foi o melhor vinho servido no final. E até eles questionaram, né? Exatamente. Porque todas as festas era o melhor vinho no começo. Sim. E depois no final. E foi invertido. Então, e a gente percebe o quê? Que quando Deus está agindo, as coisas acontecem não segundo a nossa lógica. Por isso a gente precisa, sabe fazer o quê? É confiar em Deus. Confiar no agir de Deus. Porque tem coisas que Deus vai fazer, Deus faz na nossa vida, que se fosse pela lógica humana, se fosse pela nossa visão natural, poderia demorar muitos anos. Mas quando Deus quer fazer e deseja fazer, e nós estamos em concordância com a nossa fé, com a nossa obediência, né? Estamos em concordância com o ambiente, com aquilo que foi liberado, o que poderia demorar anos pode acontecer em dias. Sabe, nós queremos aqui declarar na sua vida. Sabe, o que poderia demorar muitos anos, Deus pode fazer em dias. Sabe, recebe essa palavra no teu coração. Eu não sei para quem que é, eu não sei, mas eu sinto no meu coração de liberar isso. Sabe, eu não sei o quanto tempo você está esperando. Simplesmente confie. Faça de Jesus a tua prioridade. Obedeça sem questionar. Sabe, prepare um ambiente de fé, crie expectativa. Porque aquilo que poderia demorar anos pode acontecer assim, ó, de repente. Nós cremos nessa palavra. Eu creio nisso. Deus vai acelerar algo na sua história, na sua vida. Eu creio. Tem um ambiente chegando. Eu creio. Porque você tem preparado ele. E o ambiente é o nosso coração. Sim. Né? E por último, né, pastor? O milagre precisa ser compartilhado. Precisa ser compartilhado. Tudo que Deus faz na sua vida, você precisa compartilhar. As pessoas precisam saber o que Jesus tem feito na tua história. Não guarda para você o que Jesus tem feito. Analisa. Eu quero que você pare um pouco agora, sabe? Traga a sua memória. Sabe? Tudo que Jesus fez. Muitas vezes a gente fica tão focado naquilo que nos falta. É verdade. E a gente esquece aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Por isso que o Senhor está dizendo, olhe para trás, olha o cuidado que eu tive com você, olha tantos os milagres que eu já fiz, olha como eu me movi. E o Senhor está dizendo aqui nessa noite que o milagre precisa ser gritado, compartilhado para o mundo, porque é só assim que as pessoas vão aumentar a sua fé, porque as pessoas precisam do que você carrega, as pessoas precisam saber o que Jesus fez na sua vida quando Ele entrou na sua casa, na sua história. Então o mundo precisa saber o que Jesus fez através da sua vida. E a gente precisa gritar e dizer, olha o que Jesus fez. Exatamente. Transformou a água em vinho. Foi o que aconteceu, né? Sim. Jesus manda levar pro responsável ali da festa, né? Na verdade o milagre estava sendo compartilhado ali, né?
as pessoas que estavam em volta, que ouviram falar, né? O responsável da festa foi o que descobriu que tinha acabado, né? Aí Jesus chega e fala assim: não, aquilo que você acha que acabou só está começando. Uau. Aquilo que você acha que é o fim, Jesus, ao levar esse vinho para ele, né? Para aquele que era responsável, estava dizendo assim: não acabou, porque eu fui honrado nesse lugar. Eu fui convidado. Existe um ambiente de fé neste lugar, né? Existe uma obediência, né? Nas atitudes. E o mais incrível é que ele não mandou esparramar o vinho. Exatamente. Ele mandou ir pro responsável. Exatamente. Ele poderia, esparrama o vinho. Sim. Pode ser. E sabe que interessante você falando isso? É um princípio de honra. Sim. É um princípio de honra. É uma mão dupla. Porque ele manda ir pro que era responsável. Olha que interessante, Jesus, sendo quem ele era naquele ambiente, ele manda primeiro levar ao responsável, ao encarregado da festa. Por quê? Porque ele entendia o princípio de honra. Sim. Sabe o que a gente aprende? E aí a gente vai para outro lado, nós não vamos entrar nesse assunto aqui, porque isso aqui também dá uma palavra sobre casamento, né? Mas a gente aprende que o ambiente do milagre é gerado através da honra, de uma atitude de honra. Sim. Então é interessante isso. Ele manda chamar o encarregado e fala: leva para ele, para aquele que era responsável pela festa. E a Bíblia vai dizer que ele manda chamar então o noivo. Ele fala para o noivo: como assim? Normalmente o melhor vinho ele é servido, né? No começo. Não faz sentido isso. Agora, como que você está servindo o melhor vinho no final? É porque quando Jesus está na nossa vida, aquilo que está bom sempre vai melhorar. Quando Jesus está na nossa vida, a presença dele está na nossa vida, aquilo que está bom vai melhorar. E quando Jesus entra na nossa vida, talvez o teu começo pode ter sido ruim. Sim. Mas o final vai ser o propósito e vai ser o que o Senhor desenhou para você, o que Ele te planejou para você viver. Talvez você tá ouvindo essa palavra e fala assim: mas o meu começo, você não sabe aonde eu nasci, você não sabe o que eu passei, o que eu enfrentei. E o Senhor está liberando essa palavra para você. Não importa a sua trajetória até aqui, quando eu entro na sua vida e você deixa a presença, como você disse, é a presença entrar na sua vida, o seu futuro só cabe a mim. E vai haver milagre, vai haver festa. Amém. Vai haver honra. Sim. É isso que nós queremos declarar aqui com esta palavra, né? Que você realmente possa viver isso na tua vida. A gente não sabe qual foi o momento exato que a água se transformou em vinho, mas a gente sabe quem foi o responsável. Sim. Jesus. E sabe, a gente quer liberar isso pro teu coração. A gente não sabe aqui a tua história, a gente não conhece a tua realidade, a gente não sabe o que precisa acontecer, ou talvez o tempo que você está esperando um milagre, mas a gente sabe quem é o responsável de fazer o milagre. É Jesus. Então, pega isso no teu coração. Honre Ele. Convide Ele. Convide Ele, que Ele seja a tua prioridade, sabe? Prepare um ambiente de fé, de expectativa no teu coração. Obedeça de forma completa. Obedeça tudo que o Senhor disser para você, sabe? E não espere pouca coisa de um Deus tão grande. Uau. Não espere pouca coisa de um Deus todo-poderoso. Então, anima o teu coração diz, né? aí. Por isso que a Bíblia diz, né? Eu vou fazer infinitamente mais do que tudo que você pensou, você imaginou. Porque Ele é capaz. Ele é capaz de fazer além daquilo que a gente sonha, do que a gente pensa. E eu quero
terminar aqui com essa palavra. Sim. Né? Crie expectativa. Crie expectativa no seu futuro. Crie expectativa naquilo que Deus está se movendo. Porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que um dia você pensou, do que tudo aquilo que um dia você imaginou. Ele vai entrar na sua casa hoje, vai fazer morada aí, porque você vai convidar Ele aí. Aonde você estiver, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus, se ainda você não convidou Ele como convidado principal da sua vida, Jesus quer hoje ser o convidado de honra na sua casa. E Ele vai transformar a água em vinho. E o vinho representava a alegria. Então Ele está transformando a tristeza, a angústia, a depressão, a ansiedade. Não importa aquilo que está perdido. O Senhor está dizendo, eu estou trazendo alegria. Amém. Está chegando uma alegria. É desse jeito. Em plena. Nome de Jesus. Nós profetizamos isso na sua vida. E nós chegamos no final de mais um episódio do nosso podcast. E eu quero aqui dizer para você, sabe, compartilhe. Envie para alguém, se abençoou você, se você foi edificado com esta palavra, se você foi abençoado, né, com este tempo, com o que você ouviu, sabe, mande para alguém, mande para um amigo, compartilhe aí. E nós temos a real convicção de que outras pessoas também serão abençoadas. Glória a Deus. Estamos chegando ao final. É isso aí, né? De mais um podcast Conectados.